Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, eu sou Rafael aqui, continuando o nosso estudo sobre a história, um estudo um pouco mais amplo hoje, que diz respeito à relação dos objetos e à história, ou seja, qual a relação dos objetos com a humanidade consequentemente, com a história, certo? Vamos pegar aqui um objeto, tá certo? Isso aqui é um objeto, ninguém lhe tira esta verdade, tá certo? O que quer dizer essa relação, então, com o objeto? Em algum momento da humanidade, sentiu-se a necessidade de criar um objeto, ou de criarem os objetos, para que a sua vida fosse facilitada, né? Que a vida fosse facilitada através de algum objeto. Eu estou, neste momento, gravando esta aula, né? Com a utilização aqui de um objeto, que é o telefone celular, certo? Tem esse outro objeto aqui. Por que eu não estou dando um nome para ele? Porque num estudo, né, em algumas aulas, aí os estudantes, eles disseram que tem várias funções esse objeto aqui. Alguns me disseram que é uma jarra, né? E outros me disseram que era um vaso, tá certo? E aí a gente pode perceber que ele pode ser utilizado para ambas as coisas, né? Sendo que quando eu fui lá e utilizei a troca, né, da minha mão de obra, eu comprei esse objeto, ele veio como um pote de massa de tomate, né? Então aí fui lá, fiz aquele macarrão e depois passei a utilizar ele colocando água. Ou seja, eu dei sentido a este objeto, né? A partir do meu sentido, esse objeto vai ter uma funcionalidade, uma finalidade, tá certo? Mas estudando o objeto, a gente consegue compreender a história. Então a história também pode ser estudada da parte mínima, né, da micro, para a parte macro, certo? Então, nesse contexto aqui, esse objeto ajuda a gente a entender. E desde a pré-história, né, também passando pela antiguidade, a humanidade foi criando objetos para que pudesse facilitar a sua vida, para que pudesse facilitar a sua existência, né? Até mesmo a continuidade da vida humana na Terra vai ser muito ligada através das ferramentas, né? Os objetos feitos de ferro ali no período do Neolítico para frente, tá certo? Nesse sentido, a gente consegue compreender o quanto os objetos eles põem adiante, né, como objetos, que vem do latim, eles põem adiante a vida humana, ou seja, eles fazem um processo de evolução no sentido de mudança da humanidade. Então você pode estudar a história através dos objetos. Você pega um telefone celular mais recente, como esse que eu estou utilizando aqui, e compara com um de 20 anos atrás. Você vai perceber claramente a diferença em cada época, que traz também o seu objeto, né, determinado. Então, nesse sentido, a gente consegue estudar bastante sobre a história e compreender o sentido que os objetos possuem, o quanto os objetos são importantes, né, e fundamentais para a nossa vida, ao mesmo tempo que nós vamos dar sentido a eles, né? E no sentido histórico, né, um objeto da história são as mudanças da humanidade ao longo do tempo, que podem ser estudadas das mais variadas formas, nunca perdendo de vista de que a humanidade, né, nós é que somos os sujeitos da história e, consequentemente, aí nós é que vamos dar sentido aos mais variados tipos de objetos que temos na nossa vida como um todo, né? Então, esse processo de estudo, ele vai levar em conta, né, quanto nós podemos aprender utilizando, né, um exemplo simples aqui de um objeto que pode ser utilizado nas mais variadas formas, dependendo do sentido e dependendo também da circunstância, né, o qual nós vamos decidir enquanto sujeitos históricos que somos todos nós, claro, ligado a uma condição existencial, a uma condição material, né? Ou seja, eu tive que trocar a minha força de trabalho para receber o salário e assim poder adquirir o objeto, né? Então, tem toda essa relação histórica envolvida que aí nas atividades, né, que eu vou deixar na plataforma, nós vamos especificar melhor essa objetificação, né, a parte dos objetos e a história, tá certo?
Muito obrigado a todos e todas. Continuem acompanhando aí, né, as nossas aulas e nós vamos dando sequência. Se cuidem e até mais, tá certo? Muito obrigado. Até mais. Tchau.